Então, não tem coerência, não tem lógica, não bate, não Não tem fecha. a questão da perfeição, exatamente, porque aonde que entra, então, a questão da palavra, em que o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Outrora, é o seguinte, quando a pessoa, primeiramente, ela se converte a Cristo, ela tem entendimento primordial e primeiro de que ela é um pecador. Aquela mulher que foi pega no adultério e foi levada a Jesus Cristo, para que eles pudessem tentar a Cristo, todos nós sabemos dessa passagem. Quando Cristo fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e que todos saem, e fica somente a mulher, e ele fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela fala, ninguém. Pois bem, nem eu te acuso. Agora, você vê que Jesus traz a ela um entendimento de que ela era uma pecadora, e Jesus fala, agora vá e não Peques peques mais. mais. Então, quando nós encontramos com Cristo, significa que nós encontramos com a verdade, porque outrora nós vivíamos na mentira, acorrentado pela escravidão, do pecado, de Satanás. Então, Jesus, a primeira coisa que ele nos traz em mente e ele tira de nossos olhos e coloca no nosso coração é que nós estávamos errando, nós estávamos pecando. O pecar é errar diante da presença de Deus. O pecado é o quê? É o errar mediante o cumprimento da sua lei, porque a lei é o quê? Justamente para poder dizer o que é o certo e o que é errado. E se você obedece, você está em concordância com Deus. E se tu pecas, quebrando a aliança, quebrando o concerto, quebrando a obediência em cumprir a lei de Deus, você está errado, você peca e traz sobre si o juízo, que o salário do pecado é a morte. Então, você vê que existem, então, duas vertentes, dois Existe. pontos, o Existem. certo e o errado. Então, Jesus, ele te dá essa consciência do que é o certo e o errado. Como que, então, agora, o certo e o errado, eles se fundem sendo uma coisa só e você vai viver. Então, É. Luz e o trevas meu têm ponto de comunhão. vista, para finalizar o meu ponto de vista, o cristão que tem um entendimento do que é o certo e o errado, pois ter tido um encontro com Deus, Deus o mostrou, ele volta a praticar, significa que Deus ele errou, Deus está errado, Jesus falhou? Não. Significa que o próprio cristão, o próprio ser humano, de fato, ele não se entregou verdadeiramente para Cristo, não entendeu o fundamento, o princípio, que qual é o maior princípio da Bíblia, o maior princípio que Jesus trouxe? É nos mostrar que nós somos pecadores, nós somos falhos, e que ele, por ter morrido na cruz, trouxe a nós o quê? A libertação e, com isso, a reconciliação com Deus para que nós possamos ganhar a salvação e ter a vida eterna. Mediante nós não vivemos uma vida na qual nós vivíamos antes. Porque a vida outrora em que nós vivíamos antes, sem Cristo, é a vida do pecado, é a vida do erro, é a escravidão, é estar preso aos vícios. Mas Cristo, ele veio para quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que vem tirar o Pecado pecado da terra. da terra. Então, Com... o cristão não pode fundir, fazer aliança com o pecado. Se ele Como fizer, já quebrou, já quebrou. rachou, o vaso rachou, tem que descer para a casa do oleiro, deixar papai quebrar para se fazer um vaso novo. O homem cai É, 7 vezes, mas em todas o Senhor coloca de pé. Mas para isso tem que ter um algo. Que o segundo fato. O primeiro fato é a questão do arrependimento, a questão da consciência de que nós somos pecadores. O segundo é o arrependimento. É forte. é Primeiro, forte. consciência do pecado, que somos pecadores. E tendo essa consciência, automaticamente acontece o segundo mistério, que é a profundidade espiritual com Deus. Nos traz a consciência que nós temos que ter o arrependimento. O arrependimento é exatamente isso, em você não fazer mais, não praticar mais aquilo na qual você praticava. Então, a conscientização do erro e o arrependimento para que não venha a fazer mais. Então, com isso,
como pode, então, você, no caso cristão, voltar às práticas na quais trouxe a ele a conscientização do erro e do pecado, e que trouxe a ele o arrependimento, para que não venha a praticar. E logo em seguida, mais à frente, ele torna a fazer. Então não tem congruência, não tem, me ajuda aí, não bate, não caixa, Não há não tem conexão, não é fundamento, encaixar, não não tem encaixa. lógica, não encaixa, não tem lógica, não tem esse princípio. É, Beleza, esse é o meu como ponto de vista. ponto de vista do senhor. Pode falar, pode falar. Como disse apóstolo Paulo, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Né? E Cristo, Porque- eu sou o caminho, a verdade e a E a vida, vida. né? Então, se nós seguimos esse princípio, se nós seguimos um mestre, então os nossos frutos têm que ser iguais ao dele. Não tem como ir contrário. É, Porque Paulo quem até. volta, quem Ué, volta a praticar, esfriou, aconteceu alguma coisa, no percurso do enfraqueceu, caminho, enfraqueceu. né? Mas nós temos Caiu. também, eu não sei se o senhor já viu esse vídeo na internet, um grande pastor de São Paulo, ele, inclusive, ele tem pegado um caminho meio estranho. Ele gravou um vídeo dizendo que a Bíblia Sagrada ela precisa ser atualizada para que ela Acho que consiga ser mais sim. inclusiva. Enfim, eu entendo a compreensão desse pastor, né, para mim totalmente extra-bíblico, né? Eu sou muito legalista, eu sou focado mais na palavra de Deus, naquilo que está ali registrado, até na parte da advocacia também, eu sirvo, para mim, o juiz tem que obedecer, olha o código aqui, né? Deixa eu mostrar para Isso. ti. Tem que obedecer o que está aqui dentro, enfim. Isso. E aí o que Isso. acontece? Quando nós pegamos um pastor, eu sei que a mensagem dele é uma mensagem para muitos que querem ir à igreja e não querem uma mudança, uma transformação. É uma mensagem, enfim, boa para eles, né? Não para a gente. Mas porque para esse pastor, ele acha que a Bíblia Sagrada ela está desatualizada. Tem algumas passagens, alguns textos que precisa ser atualizado. Um deles, eu sei qual que ele bate muito contra o dízimo. Depois vem aquela questão também do homossexuais, né? Então ele acha que a igreja ela deve se adequar com uma nova forma de família, com a maneira pela qual o mundo hoje está vivendo. Bom, não é minha opinião, tá bom? Mas eu estou fazendo a pergunta. O que o senhor acha que esse pregador, esse pastor, a visão bíblica dele está certa ou ele está totalmente pegando um caminho até diabólico, satânico? Pois bem, é uma pergunta forte, uma pergunta polêmica. Enquanto o senhor ia me perguntando, me vinha aqui na mente. Eu, como disse, eu tenho aproximadamente uns 20 anos, né, em que eu venho assim pregando a palavra de Deus. E algo, eu custei a entender isso, que inclusive trouxe paz para mim, porque é o que diz a palavra. A palavra ela tem um fundamento, ela tem um alicerce, que é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Mas você vê que a própria palavra diz que iriam vir, né, lobos disfarçados de ovelhas e queriam colocar outros fundamentos a não ser o fundamento de Cristo. Ou seja, tirou a verdade para colocar a sua verdade. É o que já exatamente a palavra de Deus está se cumprindo, é o que está acontecendo. Tira-se o alicerce, o fundamento primordial, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a obediência. Eis que eu não vim para matar os profetas, mas vim também para, ou seja, cumprir a lei. Então você vê que tira o alicerce, tira o fundamento bíblico, que no caso é a palavra de Gênesis, Apocalipse. Ele tira justamente para colocar o seu fundamento. E com esse fundamento, ele obter recursos próprios para ter uma vida mediante aos seus deleites, a fé dos outros, né? Com a questão dos dízimos, a questão das ofertas. Ou seja, então, para que ele venha fazer isso, é necessário ele quebrar algo que já está feito. Ou seja, então ele quebra o princípio bíblico de Deus, o fundamento de Deus, a palavra de Deus, e coloca o fundamento dele. É onde o senhor me fez a pergunta.
Então, o que o senhor acha desse pastor que diz que tem que ter uma nova família, a inclusão da questão dos homossexuais? Nada contra, nós De crentes, maneira... nós evangélicos, nós Sim, não temos nada, nós amamos, nós somente abominamos a sua prática, porque mediante a palavra de Deus, Deus a condena. Então, se nós obedecemos e perfeitamente. temos tem que, né, nós não podemos estar coniventes com a questão desse erro, com essa prática, porque nós sabemos quais são as consequências daquele que morre nessa prática, né? Ou seja, indo para o inferno, sem a salvação. Então, é exatamente isso o que ocorre, é a questão da palavra. Ou seja, eles quebram o fundamento bíblico, original, genuíno, para colocar o seu fundamento, o seu ponto de vista, aquilo que ele acha, para obtenção própria de benefícios, né? Com Entendi. aquilo na qual ele vai ministrar. Porque quando ele ministra dizendo em que, vou dar um exemplo aqui, posso ser até taxado aqui, processado, humor, né? Porque você bate praticamente na ferida. Quando você bate no calo da ferida, a Na pessoa vai ferida, ver. no Você calo, quando alguém você se taca ofende, né? um Você se sente algodão que ofendido. acende um pouco, você vai ter retaliações. Mas como que eu vou pegar aqui um exemplo? A questão do homossexualismo, né? Acerca do homossexualismo.